Olá pessoal, eu sou a professora Simone Spies e estou aqui para trabalhar com vocês um pouquinho da literatura do vestibular UFSC desse ano de 2020, tá? E que também faz parte do nosso projeto Café Literário, O Sabor da Leitura, esse ano na sua 7ª edição. Sejam bem-vindos para essa aventura, lembrando sempre, a leitura é a libertação daquilo que nos acondiciona num padrão de sociedade doentia. Bem-vindos e vamos a essa aventura. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trabalhar com vocês o livro da autora Ana Miranda, tá? Intitulado Boca do Inferno, que é o livro do vestibular da UFSC desse ano de 2020. E vamos conhecer um pouquinho então primeiro da autora, tá? A Ana Miranda, ela nasceu no dia 19 de agosto de 1951 em Fortaleza, Ceará. Foi criada em Brasília, tá? Onde ela viveu até 1969. E ela é romancista, ela é poetisa, é uma ex-atriz, tá? Desenhista, cronista, roteirista. E é interessante que esse livro que nós vamos analisar dela é um romance histórico. Então ele é um romance que demandou para ser feito uma pesquisa muito extensa de uma época política e social do Brasil, ainda sob domínio do Império Português, tá? E nós vamos ter que aprofundar um pouco, porque ela é uma obra bastante complexa, não pela linguagem, talvez um pouco, mas pelos personagens ficcionais que se mesclam aos personagens históricos e personagens da própria literatura, como o Padre Antônio Vieira, por exemplo, e o Gregório de Matos Guerra, que era conhecido como Boca do Inferno, tá? Deu título ao livro também. Mas é interessante a gente pensar que esse livro, assim que você lê ele, é chocante como a realidade exposta no período, tá? Como a realidade, principalmente política exposta no período, é muito, muito, muito próxima a uma realidade política que nós vivemos no Brasil de agora, tá? De agora eu não digo desse ano, tá? Das últimas décadas, mas é muito próximo à nossa realidade. Então, a disputa de poder, facções políticas, corrupção, assassinato, incriminação, uma série de coisas que devem ser consideradas ao se ler essa obra. É uma obra que não pode ser lida com ingenuidade, tampouco com desconhecimento histórico, tá? Então é muito importante uma análise bem criteriosa da história, e é um livro que certamente nos traz alguns desafios, tá bom? Então vamos lá para o nosso livro. Eu fiz uns slides aqui, fiz uma leitura prévia, né? Óbvio. E vamos começar pelo enredo, tá? Então a história de Boca do Inferno. O enredo ele se dá a partir de um assassinato, logo no início do livro, tá? Do alcaide mor da época, da cidade de Salvador, que era o prefeito, tá pessoal? Chamado Francisco Teles de Menezes, tá? E esse crime, esse assassinato desse prefeito, ele pôs em conflito duas facções rivais que existiam naquele período, né? Que é a facção dos Menezes, encabeçada pelo governador da Bahia, tá? O Antônio de Souza de Menezes, conhecido como Braço de Prata, tá? Ele havia perdido um braço, esse braço foi reconstituído, foi feito um molde em prata, então por isso ele era conhecido como Braço de Prata. E a facção dos liberais, tá? Que era liderada pelo Padre Antônio Vieira, que era a facção dos Ravasco, tá? Então são as duas facções, dos Menezes e dos Ravasco, que vão estar disputando poder, prestígio, cargos, títulos e certamente fortuna naquele período do nosso Brasil ainda colonial. Eu espero que a análise desse livro sirva um pouco no momento atual que nós vivemos para desconstruir aquela ideia. Nós devíamos ter deixado para o Império. Eu vejo estupidamente pessoas hoje defendendo a permanência do Império como se substituir um regime pelo outro fosse melhorar as coisas. Ora, vejam, no Império os caras eram todos comissionados, você fazia uma prova para passar em nada, você era puxa-saco mor de algum poderoso e isso lhe conferia títulos, riquezas, propriedades e poder. Então era um período muito sombrio, tá? Talvez as pessoas que estejam levantando essa bandeira sejam aquelas mesmas pessoas estúpidas de sempre que para elas fugir da realidade e achar um amigo imaginário, no caso um imperador que resolva tudo, que precisa de um Papai Noel, que precisa de um Deus, né?
vai resolver os problemas, enquanto que os problemas só serão resolvidos quando pusermos a mão na massa e fizermos a nossa parte. Volto a dizer, como eu falei no primeiro vídeo, do primeiro livro que nós analisamos, O Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto, quando nós fizermos nossa parte, entendermos que políticos não devem ser idolatrados, e sim devem ser cobrados, porque são nossos funcionários e não o contrário, tá? Então, vamos deixar de abanar as caudas e vamos lá, tá? Então, o foco narrativo dessa história, tá? A pessoa que narra a história, a princípio ela está na terceira pessoa, tá? É uma linguagem histórica com muitas expressões chulas, tá? Vulgares, referentes à sátira. Por quê? Por causa do Gregório de Matos. O Gregório de Matos ele foi um poeta, tá? Do quinhentismo barroco, né? Que o Gregório de Matos Guerra ele tinha uma língua ferina, ele não poupava nem a igreja, nem os representantes da igreja, nem os representantes políticos. Ele dizia o que tinha que ser dito, fazia umas críticas assim bem pesadas, usando um linguajar bem vulgar. Enfim, isso vai aparecer muito durante o livro. Outra coisa que eu também, voltando um pouquinho para o enredo, é um livro que ele é para os jovens, né, que vão estar fazendo vestibular esse ano, e ele tem umas passagens bem fortes de conteúdo sexual também, já avisando, né? Eu não creio que seja uma literatura para crianças, tá? Mas ele é um livro bem interessante, tá? Que desmistifica um pouco aquela ideia que se tem de que antigamente não existia nenhum tipo de perversidade, de devassidão, com o perdão do termo de putaria, tá? E isso não é verdade, tá? Esse romance ele traz isso bem implícito. Ainda sobre o foco narrativo, então, vou ler um trechinho para vocês, tá? Começa assim. Às 6 horas da manhã, o governador Antônio de Souza de Menezes saiu do palácio. Quem saiu do palácio? Ele, Antônio de Souza de Menezes, então terceira pessoa, tá? Se conta a partir dessa perspectiva. Depois, pessoal, nós temos os personagens, logo no início tem um prólogo lá, e logo lá se fala, os personagens são muitos, tá? Então nós temos o Gregório de Matos Guerra, que foi um poeta do barroco, tá? O conhecido como Boca do Inferno, também conhecido como Genial Canalha, que fazia críticas mordazes, né, aos políticos da Bahia do século XVI. Então isso é bem importante. O Padre Antônio Vieira, que tinha os sermões incríveis, tá, gente? São textos magníficos, de uma oratória, de uma retórica, com uma perfeição formal incríveis, e que faziam e que ainda fazem nos pensar muito. E que, por incrível que pareça, lá do século XVI para agora, século XXI, são extremamente atuais. Vejam o sermão, né, do bom semeador, baseado na parábola bíblica, mas é muito bom, tá? Ele, nos seus sermões e cartas, ele atacava o clero brasileiro, que não frutificava em fiéis, os políticos também, revelando aos seus fiéis as contradições que havia na sociedade. Então ele trazia isso muito presente. Aqui eu quero fazer um adendo, né, dentro do cristianismo, para a figura máxima do cristianismo, que seria o Cristo, né, o Jesus, que também tinha essa postura, tá, de defender os mais humildes, de atacar o poder, etc e tal, principalmente a venda da palavra, né? Que pensaria este se hoje viesse e visse o que se faz, como se prostituiu sua palavra pelos templos afora, né? Mas não entraremos nisso agora. E depois nós temos o Antônio de Souza Menezes, governador da Bahia, o Braço de Prata, o Bernardo Ravasco e o Gonçalo Ravasco, tá? Que eram o Bernardo Ravasco, irmão do Padre Antônio Vieira, o Gonçalo, filho do Bernardo, assim como a Bernardina Ravasco também são os filhos do Bernardo Ravasco, tá? Inimigos, então, do Antônio de Menezes, Souza de Menezes. Uma personagem importante que se chama Maria Berco, ela é uma dama de companhia, ela é a dama de companhia dessa Bernardina Ravasco, ela é empregada deles, né? E ela é uma personagem bem intrigante, tá? Ela é casada com um velho, cego, e ela faz de tudo para manter ele bem, inclusive se envolve uma trama bem complicada que lhe custa uma prisão no decorrer da história, para ajudar a sustentar esse marido que tinha tirado ela de um orfanato. Entretanto, no final do livro se descobre que ele era rico e ele tinha riquezas no sótão, tá? Ele só era sovino, ele só era mão de vaca. Aí nós temos ainda, tá, o Teles de Menezes, temos o Donato Serotino, que é um mestre de esgrima, amante de um vereador lá do período, homossexual, o Luiz, tá?
o Luiz Bonicho, temos o Antônio de Brito, temos a Anica de Mello, que é uma cafetina, que tem uma relação muito forte com o Gregório de Matos. Aí, como personagens de pano de fundo dessa história, nós temos desembargadores, que são juízes, né? Que eles são comprometidos com os poderosos. Nossa, que coisa, né? Só naquela época. Padres corruptos, falsos fidalgos, então nobres que não eram nobres coisa nenhuma, mas que só mantinham as aparências. Nós temos uma série de negros, tá? Africanos, afrodescendentes, que sofrem uma série de problemas ali, tá? E que ainda assim não deixam morrer as suas raízes histórico-culturais, então é bem interessante. Os mestiços muito discriminados, belas e desejadas escravas, nós temos várias prostitutas, donzelas, tá, que ficam em cárcere privado, mulheres que estão disponíveis, burocratas, soldados, enfim, blasfemadores, gente comum, gente do povo que dá todo o invólucro ali a nossa história. Aí nós temos 6 capítulos, tá? É um pouco confuso quando você começa a ler o livro, tá? É um pouco confuso, mas são 6 capítulos divididos da seguinte forma, tá? Nós temos o primeiro capítulo intitulado A Cidade. Nesse primeiro capítulo, gente, existe uma descrição da Bahia do século XVII, então, final do século XVI, início do século XVII, tá? Antes a professora falou século XVI, perdão, tá? Que tida como a imagem de um paraíso na Terra. É um paraíso na Terra, um paraíso natural. Quem conhece Salvador, tá? Quem conhece a Bahia, quem conhece Salvador, quem conhece Ilhéus, sabe que é um lugar lindo, maravilhoso. Entretanto, a contraponto, tá? Gregório de Matos diz, né, que apesar de parecer um paraíso, é onde os demônios aliciam almas para proverem o inferno, tá? E o Gregório de Matos ele é bastante, tá, peçonhento ali. Porque ele tá falando do quê? Do povo? Não, ele tá falando dos emaranhados do poder, tá? E aí, ainda nesse capítulo, existe logo no início uma descrição geográfica da cidade de Salvador, onde ela se localiza, latitude, longitude, a oeste, toda a localização dela, tá? E há também uma descrição de juízo de valor sobre a cidade. Então, olhem só, na página 8, logo no comecinho. Numa suave região cortada por rios límpidos, de céu sempre azul, terras férteis, florestas de árvores frondosas, a cidade parecia ser a imagem do paraíso. Era, no entanto, onde os demônios aliciavam almas para povoarem o inferno. O livro começa pesado, você lê essa parte e já sabe o que esperar da história, porque a partir daí a história vai se desenrolar uma série de crimes, assassinatos, prostituição, traições, é uma coisa, tá, bem interessante de se analisar. Ainda nesse capítulo, para ser primeiro, o Gregório de Matos, ele está à janela do colégio jesuíta, né? E ele pondera sobre a cidade estar perdida no crime. Então também a gente que vive agora um cenário que as pessoas se preocupam muito mais com crimes do que com as mortes decorrentes da pandemia, né? Estão falando da pandemia, mas não falam de quem mora assassinado. Vejamos, tá? Não é mais a Bahia. Antigamente havia muito respeito. Lembra? Sempre antes é melhor, porque agora sou eu que tenho que fazer a minha parte, então antes é melhor. Tá? Tô sendo irônica, tô sendo a boquinha do inferno, né? Mas beleza. E aí, ele continua, né? Antigamente havia muito respeito. Hoje, até dentro da praça, nas barbas da infantaria, que é a polícia da época, né? Nas bochechas dos granachas, na frente da forca, fazem assaltos à vista. Isso ainda na página 9. Da mesma forma, o braço de prata, o governador, está se dirigindo à igreja para a confissão do dia, né? E ele faz uma reflexão sobre a cidade, a religião, a vida atual ali nesse local, tá? E aí ele fala que nem em confissão tem coisas que ele teria coragem de revelar devido a algumas coisas que aconteceram com ele no passado. Então assim, nós temos o primeiro capítulo, ele é elencado por aí. A gente mais ou menos sabe do desafeto que há entre esses dois grupos, que a professora cita no início. Enfim, e aí a gente chega no segundo capítulo intitulado O Crime. Nesse segundo capítulo há a emboscada, então, 8 homens encapuzados emboscam, né, o prefeito da cidade e ele é morto pelo Antônio de Brito, tá? E eles cortam, tá, a mão dele, que tem um anel, eles cortam essa mão, enrolam a mão direita, enrolam no pano e somem com ela. Os homens fogem, vão para o colégio dos jesuítas, se refugiam lá, tá? O braço de prata é avisado e começa uma terrível luta e uma terrível
perseguição atrás desses assassinos, enfim, por questões políticas, né? E ele começa a persegui-los, então há uma série de coisas envolvidas. E aí ainda, tá? Quando eles se reúnem lá no colégio jesuíta, o Bernardo Travasco é avisado, apesar de não estar ciente, ele não participou do planejamento do crime, tampouco o irmão dele, o padre Antônio Vieira, mas ele vai lá porque ele sabe que o filho está envolvido e está extremamente preocupado, e eles deliberam sobre uma série de coisas. E o Gregório de Matos, ele diz o seguinte, ele pondera que a partir disso vai existir um enfraquecimento do braço de prata, porque o poder está alicerçado, tá? Em 3 pés. E aí ele diz o seguinte, agora parafraseando, página 33 do livro. O braço de prata, continuou Matos, montou um forte ardil muito bem calçado em cima de 3 pés. Ele próprio, com os seus sequazes de sangue, de carrapatos, puxa-sacos, né? Na fazenda e na política, fazenda com letra maiúscula, tá? Então na questão da tributação ali. Os desembargadores, então os juízes, né? Palma e Góes, que ele dão um sustento no tribunal, então a parte jurídica que assim desvincula do governador os crimes, enfim, tá? E arrebanhando outros juízes venais, né? Tipo assim, comprando outros juízes para sempre inocentar o governador. E finalmente o Alcaide Mor, o falecido, né? Que foi assassinado, o Teles, que o dominava e assegurava sua supremacia na área municipal. Sem o alcaide, sem o prefeito, uma das 3 pernas da besta fera, que seria o braço de prata, tudo começa a desmoronar. Essa é a análise do Gregório de Matos, tá? Ainda nesse capítulo. Aí eles seguem a conversa e eles entram no assunto e falam do príncipe regente do Brasil no período. E o amor que esse príncipe regente tinha ao poder. Então, se eles se complicassem por causa do crime, eles iam apelar ao príncipe regente do Brasil para atenuar, ou enfim, para ajudá-los de alguma forma, porque na visão desse grupo que assassinou o prefeito de Salvador, era necessário que se fizesse algum tipo de intervenção e de limpeza, caso contrário a Bahia estaria perdida. E aí o vereador Luiz Bonicha, né, ele alerta a todos que apesar de terem enfraquecido talvez o governador, eles vão sofrer perseguição, eles podem se preparar. E eles começam a ponderar o que seria melhor fazer nesse momento, quem faria o quê. E aí eles ponderam que talvez, por exemplo, a filha e irmã do Gonçalo, a irmã do Gonçalo Travasco, filha do Bernardo, a Bernardina, deveria fugir, deveria se refugiar numa quinta dos padres, enfim, lá do seu tio, o padre Antônio Vieira, para que ela não, né? Aí eles ponderam que não, que o poder não faria isso, eles não iam atrás das famílias, perseguir as esposas, as filhas e querer prender. Mal sabem eles que fizeram até pior depois, né? Enfim. Aí eles falam das coisas, né? Quem seria mais atingido, quem não seria. E por fim eles incumbem o Gregório de Matos, né? De levar então a estimada Bernardina embora. E aí acontece uma coisa interessante, porque mais tarde, no decorrer da história, o Gregório de Matos, quando vai conhecer a Bernardina para levá-la embora, acaba se apaixonando pela Maria Berco, e a Maria Berco por ele. E o Gregório de Matos é descrito durante todo o livro como um salafrário, ele é incorrigível, ele vive na zona, que nós chamamos, né, nos puteiros, ele vive na devassa, ok? E aí se apaixona por Maria Berco, tá? E aí eles decidem ali que se fizer alguma coisa com aquela mão, eles não podem ficar com a mão decepada. O Bernardo Travasco disse que vai levar a mão embora e vai dar um jeito de desfazer dela, tá? De levá-la embora, tá? De sumir com essa mão para não poder incriminá-los. E aí vem o 3º capítulo intitulado A Vingança. Nesse 3º capítulo tá, logo no início existe o governador dá busca em calça aos assassinos, prende alguns. E aí se fala como eles são tratados, né, pelo governador, em especial Antônio de Brito, que é o assassino, né, e ele fala das condições. Ali na Vingança, então, o Antônio de Brito ele é torturado, então é uma cena bem forte, tá, e ele vai delatar todos os envolvidos. O padre Antônio Vieira, a partir dali, passa a ser perseguido, mas como ele representa um poder muito grande dentro da igreja, ele tem a proteção do Papa, né, o governador não consegue chegar nele tão fácil, mas vai atrás do irmão dele, que é o Bernardo, e prende ele. E o Bernardo ele tem um cargo importante na época, e ele é secretário de Estado, né, ali,
e ele é preso. O Bernardo tenta proteger a filha, mas a Bernardina, ela se recusa a ir embora, ela acha que não vai acontecer nada com ela. O Gregório conhece a Maria Berco, se apaixona, e nesse mesmo momento, a Bernardina, a Maria Berco, ela é encarregada pelo Bernardo de se desfazer da mão. E aqui é uma coisa interessante, porque os grandes que fizeram o crime não se desfazem, dão para empregada, deixa que ela joga o lixo no lixo. E acontece uma série de coisas, a Maria Berco primeiro joga essa mão no lixo, depois ela se arrepende porque é um pedaço do corpo humano. Ela vai até uma praia, encontra um marinheiro bêbado, pede para ele levar ela de barco até um pouco mais adiante no mar, para ela jogar essa mão. Ele insiste em ver o que tem naquele pano, porque ele acha que ela fez um aborto, que era uma coisa bem comum. Ele vê a mão, vê o anel, tira o anel, resolve ficar com o anel que tem as iniciais do falecido, do assassinado. A Maria se desespera. Nisso, os soldados esperam já na praia o retorno deles e ela esconde o anel no vestido e ele ameaça ela que depois ela tem que dar o anel para ele. Eles são presos, ela passa uma noite na cadeia, mas eles não descobrem o anel. Mais tarde ela vai se associar a esse anel e ela empenhora esse anel para arrumar dinheiro para aquele marido cego, coitadinho, que na verdade era um velho bem rico e ela não sabia. E ela sustentava com o trabalho dela de dama de companhia. Aí nesse capítulo da vingança ela vai ser presa, tá? Porque ela tinha a mão e o anel da Al-Qaeda, ela tinha penhorado o anel. Eles confiscam todos os bens do Bernardo e os documentos do Gregório de Matos, tentando incriminar ele de alguma forma. A Bernardina também é presa, ela é uma mulher de saúde frágil, ela é presa, entretanto ela e a esposa do Antônio de Brito são bem cuidadas, entretanto a Maria Berco, a empregada, fica nos grilhões, ela fica presa pelo pulso, pelo pescoço, ela é maltratada, bate nela, ela fica com uma deformidade no rosto, tá? E o governador manda assassinar um dos envolvidos, que é o Manuel Dias, e a esposa em casa, assassinam eles. Depois mata o esgrimista, tá? Que é o amante do vereador, Luiz Bonicho, e tenta matar o Luiz Bonicho, mas ele consegue fugir. É uma cena assim, bem, sabe, fica bem pesado ali. E existe uma coisa bem interessante que vale a pena ressaltar se vocês virem lá no livro. Lá na página 275, 276, tá? O Gregório de Matos, ele vai à corte fazer uma apelação para que eles não enforquem, porque a Maria, de todo mundo, quem vai para forca vai ser a Maria Berco. Não serão os outros envolvidos, os assassinos. Vai ser a quem penhorou o anel. Talvez porque ela fosse a parte mais fraca da corda, que a gente diz que sempre arrebenta, né? Mas enfim, e ele consegue então convencer o juiz para que pague uma fiança para ela sair, mas o marido tem que assinar. O marido dela é assassinado, ninguém sabe por quem ali, tá? Mas mesmo assim eles conseguem tirá-la depois da cadeia. Aí temos o outro capítulo, tá? O quarto, chamado A Devassa. Nesse capítulo, o Rocha Pita ele é nomeado, então, como o desembargador que vai investigar essa morte desse alcaide. E o Palma também é desembargador e ele nega a vingança planejada pelo governador. Ele diz que ele não pode simplesmente matar todo mundo, que tem que se criar evidências, etc e tal. O governador não gosta disso, tá? E o Palma exige a soltura dos presos, menos a Maria Berco, né? Que teria que pagar os 600 mil réis para ser solta. Claro, né, gente, a prof está fazendo uma análise bem superficial e bem rápida, é necessário ler o livro. Há muitas passagens, assim, que explicam muita coisa do que a nossa política ainda é, em pleno século, que foi século XX, ainda é no século XXI, por causa desses desmandos, desvios de quem está no poder achar que é Deus e que pode fazer o que bem entender, uma vez estando no poder. Esses poderosos e os do seu cercadinho. A Maria Berco ela vai se recuperar nesse último parágrafo, agora no penúltimo capítulo, que é a queda. Maria Berco ela é solta, ela se recupera, ela fica bastante rica, porque se descobre a fortuna do falecido marido que está no sótão, tá? Mas ela decide ir embora. O Bernardo ele é libertado, é expatriado, ele recebe uma sentença favorável ao crime, porque na verdade ele não teve nada a ver, tá?
ele é substituído, então, pelo filho, né, no poder, o filho fica com o cargo dele. O governador, o braço de ferro, ele vai ser... Acontece muita coisa, é um capítulo que acontece muita coisa, estou sendo bem sintética. Ele é destituído do cargo, então o governador e o marquês de Minas Gerais nomeado para substituí-lo. Se restitui o cargo de secretário a Bernardo e se apresenta imediatamente ao rei de Portugal, né? O Bernardo, ele se apresenta imediatamente e ele sai do Brasil ainda muito rico, tá? O próximo governador, então, o Antônio Luiz da Câmara Coutinho, ele também vai ser satirizado. O Gregório de Matos não poupa ninguém, né? Ele não tem lado, que é uma coisa bem lúcida a se fazer, e ele satiriza o que tem que ser satirizado, ele usa a arte dele para criticar o poder, tá? E, enfim, tá? Depois ele é, por um tempo, proibido de escrever essas sátiras, volta a trabalhar como advogado, tá? Enfim, é isso que acontece nesse capítulo. Por fim, no último capítulo intitulado Destino, nós temos para onde cada um se encaminhou na história, né? O que aconteceu com o Gregório de Matos. E é uma coisa interessante, porque a Maria Berco gostava dele, ele dela, eles marcam o encontro, ela espera por ele e ele dorme. Ele dorme, gente, e esquece de ir no encontro. E aí, ela dá a entender que ele não quer nada com ela vai embora. O Gregório de Matos mais tarde se casa, tem um filho, ele se casa, né, com uma negra, viúva, ele tem um filho, mas mais tarde ele volta à vida da vadiagem, né, ele não consegue ser um homem de família, enfim. O padre Antônio Vieira, ele vai lutar por justiça, isso é um fato verídico, tá? Através dos seus sermões, ele vai morrer cego e surdo em 1697. A Maria Berco, ela ficou rica, ficou deformada, ela rejeita inúmeros pedidos de casamento depois da história dela com o Gregório, tá? Porque ela pensa muito nele, mas quando ela descobre então que ele casou, ela fica muito triste, tá? Enfim, tá? Mas é isso, ela acaba a vida dela sozinha, então. O Bernardo Travasco morre 2 dias depois do seu irmão, Padre Antônio Vieira, também em 1697. E aí termina o livro assim: a cidade da Bahia cresceu, modificou-se o cenário de prazer e pecado da cidade onde viveu o poeta Boca do Inferno. É uma análise bem rápida de um livro bastante extenso, mas o que eu quero chamar a atenção quanto ao vestibular, a obra no vestibular. Eu acredito que a escolha, tá? Aqui falando como uma leitora, tá? Que a escolha da obra seja exatamente para situar as pessoas no contexto histórico e social da política através das épocas. Nós temos o Boca do Inferno no século XVII, virado para o século XVIII. Devassidão, corrupção, assassinato, prostituição. Aí, nossos livros, eles vão galgando durante o tempo, em vários períodos da história do Brasil, o Brasil Império, o Brasil República, tá? E a gente vê que muita coisa não mudou. Nós ainda temos, por exemplo, pegando o exemplo, senadores, deputados, líderes, que são líderes de facções dentro do poder, candidatos à presidência que se envolveram com drogas, pessoas presas com malas de dinheiro que, entanto, hoje estão legislando. E aí nós temos os dois lados da história e é necessário ter consciência. Quem nos coloca nesse poder? Quem os coloca para governar? E aí eu volto. A questão de abanar a cauda é pesado? É pesado. Estamos sendo chamados de animais? Todos estamos. Entretanto, para que idolatrar um servidor que é nosso servidor? Então é uma questão que eu quero deixar e que eu quero que vocês pensem na leitura do livro para o vestibular, porque se eu digo que hoje está tudo perdido e que antigamente era melhor, eu sou um ignorante, um estúpido, que não tem consciência nenhuma da realidade social, da realidade histórica de como o Brasil foi constituído. E aqui eu não falo daqueles nossos vovôs e vovós e pais e mães que às vezes, muitas vezes nem tiveram conhecimento da história, mas eu falo dos nossos jovens adultos também, que não leem, que não tem noção da realidade, saem propagando uma série de despauspérios. Quando a gente tem uma malta, uma caterva no poder, procurem o significado das palavras, atividade, vocabulário, e a gente aplaude e defende
como se fôssemos escravos nos grilhões da imoralidade, da falcatrua, e o inferno que a Bahia constituía, que Salvador constituía lá no século XVII, é o inferno que esses nossos pensamentos constituem hoje no século XXI. De um poder que não serve, de um poder que é servido pelo povo. E isso é lamentável. Então você faça essa análise, leia um livro, eu vou ver de disponibilizar ele abaixo no link desse vídeo, o livro em PDF, tá? Para que vocês possam baixar, fazer a leitura. Boa leitura para vocês, para que vocês tenham um bom vestibular, tá? Beijinho, fiquem bem e até o nosso próximo livro. Falou comigo? Acabou.